Bom dia. Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O programa de hoje tem clima de festa. Há exatos 152 anos, era instituída a pedra fundamental da doutrina dos Espíritos. O mundo recebia a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra codificada por Allan Kardec e trouxe para o mundo a promessa feita por Jesus, a vinda do Consolador prometido, um Consolador que ficaria para sempre conosco. E para conversar sobre tão importante data, está aqui Sandra Borba, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e vamos abordar o tema no programa de hoje. Bom dia, Sandra. Bom dia, Nilo. Bom dia a todos os telespectadores do Espírito e Vida da TV União. Sandra, hoje, 18 de abril, é também o Dia Nacional do Espiritismo, uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados e que comemora exatamente o lançamento do Livro dos Espíritos. Fale, por favor, da importância dessa data para nós espíritas e também para a comunidade de maneira geral. Olha, Nilo, é importante a comemoração do 18 de abril para nós espíritas em especial, porque, como você colocou no início do nosso programa, assinala a chegada, o lançamento do Livro dos Espíritos, do Consolador entre nós, dentro da visão que nós temos de que Jesus, ao falar, conforme João registrou, sobre a vinda de um Consolador, a doutrina espírita se enquadra, se encaixa naquela proposta que o Consolador, dito por Jesus, teria, ou seja, que viria recordar aquilo que o Jesus ensinou e nos ensinar mais coisas em função do próprio progresso natural do homem. Agora, é importante registrar também que o Espiritismo não deve ter essa comemoração enquanto movimento apenas no nível interno, mas também no nível externo, porque afinal de contas o Brasil é o maior país espírita da Terra, contando com um grande número de adeptos, mais de 20 milhões, além de simpatizantes. A literatura espírita hoje é uma literatura que sempre é campeã de vendagens por ocasião das grandes bienais ocorridas no eixo sul-sudeste. E a literatura espírita chega a todo lugar, não apenas a pessoas espíritas, mas a pessoas simpatizantes, a pessoas que buscam. Então é importante que nós registremos o reconhecimento do próprio Poder Legislativo, que considera a importância do Espiritismo não apenas enquanto uma doutrina de paz, uma mensagem universalista, de concórdia, de fraternidade, mas também o reconhecimento de todo o trabalho que o movimento espírita tem realizado no Brasil ao longo dos 152 anos de existência do Espiritismo enquanto doutrina e do nosso país, obviamente, um pouquinho mais na frente, quando do surgimento das primeiras instituições espíritas, um pouquinho mais na frente, ou seja, lá pela década final da década de 60, especialmente. Então, é importante esse registro. Nós tivemos a oportunidade de, na Câmara Municipal aqui da nossa cidade do Natal, no último dia 16, tivemos uma sessão solene, também teremos uma sessão solene na Assembleia Legislativa, que é uma maneira, então, de mostrarmos ao público esta importância, este reconhecimento e dizer, principalmente, a que o Espiritismo veio. E nós poderíamos sintetizar dizendo que o Espiritismo veio para nos trazer o conhecimento acerca da lei divina natural, nos trazer a ética proposta por Jesus à luz dos princípios doutrinários e, principalmente, o Espiritismo veio nos trazer uma mensagem de paz, fraternidade e concórdia, objetivando que as criaturas elas busquem principalmente a harmonização consigo mesmas, com o próximo e com Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do Livro dos Espíritos. O momento era perfeito, ou seja, a humanidade estava preparada para o recebimento da codificação espírita? Podemos dizer que o momento foi um momento adequado, em função principalmente de todo um conjunto de fatos que havia ocorrido na proximidade do próprio lançamento do Livro dos Espíritos, o conhecido fenômeno das mesas girantes, dançantes ou falantes. Essas mesas girantes, dançantes ou falantes, elas, na verdade, eram produto da ação espiritual e, objetivando chamar a atenção, ocorre aquilo que o escritor inglês Arthur Conan Doyle chamaria de uma invasão organizada.
Então, nesse sentido, nós vamos encontrar essas manifestações já no fim da década de 40 do século XIX, início da década de 50, e nós vamos então nos defrontar com algo tão surpreendente que se dizia, por ocasião dessa época, os jornais franceses, que ao invés dos famosos saraus, né, dos famosos fins de tarde, o que a burguesia buscava, né, era exatamente a nobreza também buscava, era as chamadas mesas girantes. Mas a finalidade era uma finalidade muito mais de diversão, muito mais, né, de curiosidade. Então, a importância do Espiritismo está também aí, em buscar, e é isso que o Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, fez junto com alguns companheiros, buscar entender o fenômeno por trás daquilo que era o pitoresco, né, entender a causalidade daquele fenômeno. Então, é a partir principalmente da investigação que Allan Kardec ele vai desenvolver, como já dissemos, junto com um grupo de companheiros, em função do fenômeno, que ele então chegará a perceber que por trás do fenômeno não era uma brincadeira, na verdade ali estavam inteligências, e que essas inteligências, elas queriam chamar a atenção dos homens para trazer uma mensagem, para dizer alguma coisa. E foi a partir de uma investigação que ele realizou durante 3 anos, recebendo também inúmeros apontamentos que já existiam, que ele então irá compor aquilo que seria a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançado ao 18 de abril de 1857. E logo, vamos dizer assim, houve um interesse muito grande, logo a primeira edição ela se esgota e o codificador continuará trabalhando, lembrando uma curiosidade que a primeira edição possui apenas 3 partes e 501 perguntas e respostas, né? E só depois então é que ela será revisada e chegará ao formato que nós conhecemos hoje de 1019 perguntas e respostas, além das partes introdutórias e da conclusão. Muita gente acha que o Livro dos Espíritos é uma elaboração de Allan Kardec, mas na verdade ele é um organizador, um codificador. Como que ele processou a elaboração do Livro dos Espíritos, Sandra? Olha, o que ocorre é que, já dissemos, ele recebeu, na verdade, inúmeros cadernos que continham já trabalhos de investigação de alguns companheiros dele que estudavam. Ele era um estudioso do magnetismo e tinha conhecimento com pessoas estudiosas também do magnetismo, como por exemplo o senhor Carlotta, o senhor Fortier e assim por diante. Agora, o que nos interessa em relação ao trabalho de Allan Kardec é primeiramente situar o nosso público, principalmente o público leigo, é que Allan Kardec não é o criador do Espiritismo, não é o fundador do Espiritismo, como lastimavelmente determinadas publicações costumam colocar, mesmo quando nós remetemos, como já ocorreu inúmeras vezes, remetemos para essas publicações, não é, explicando, justificando, eles continuam, porque afinal de contas cada um tem a sua liberdade de dizer, mas lastimavelmente nós ainda encontramos edições em que aparece Allan Kardec, criador, fundador do Espiritismo. Então, na verdade, o trabalho de Allan Kardec é a palavra codificador a gente usa, mas na verdade você colocou a melhor palavra, que é o organizador. Então, o que Allan Kardec fez foi pegar aqueles apontamentos que já existiam, acrescentar, checar. Então, o seu trabalho é um trabalho minucioso, tanto é que no decorrer da leitura do Livro dos Espíritos, você encontrará ele remetendo a outras questões. Então, ele tem uma arguição muito interessante, há perguntas que são detalhadas, há questões que são apresentadas de forma a tentar identificar se aquela natureza da resposta é uma natureza coerente. Então, divide por temas. Então, ele é, na verdade, um grande organizador e sistematizador do material. E teve um cuidado, uma ética que é bem própria. As perguntas estão lá, num formato, numa fonte, as respostas obtidas através dos processos mediúnicos, lembrando que a maior parte dos médios eram, na verdade, médios adolescentes, eram meninas. Boa parte do trabalho da codificação está na tarefa mediúnica de Alina Carlotti, que era uma adolescente, das chamadas Irmãs Baudin, Júlia e Carolina, e o trabalho de revisão através da médium Ruth Celina Jafé, que era uma jovem de 17 anos de idade. Então, uma maior parte do conteúdo é exatamente fruto do trabalho mediúnico dessas jovens.
E o que o Kardec vai colocar enquanto opinião pessoal ou enquanto comentário pessoal aparece de forma distinta, onde ele apresenta o seu pensamento, né, para que o leitor tenha clareza exatamente da diferença entre o que é o pensamento dos espíritos e o comentário que ele faz. Para que nossos espectadores não achem que foi uma tarefa fácil, como que ele recebeu essa missão? Olha, quando ele recebeu o primeiro convite para assistir às chamadas sessões das mesas, ele que era um conhecido professor, com muitas publicações na área da gramática, da aritmética, ele que era muito conceituado, foi discípulo de Pestalozzi, levou, vamos dizer assim, a Paris as ideias pestalozzianas sobre educação, trabalhou muito tempo em educação. Ele era até certo ponto, poderíamos dizer, um cético, né? Quando lhe disseram sobre o fenômeno das mesas girantes, ele disse, em bom francês na época, né? Ele vai dizer, então, que acredita que aquilo se tratava de uma brincadeira, porque mesa não tinha nervos, não tinha cérebro, não tinha sistema nervoso, ele achava que aquilo ali era uma grande brincadeira, principalmente quando o senhor Carlotti, que era um francês, mas de origem italiana, então ele já, né, provavelmente com cérebro preconceito contra aquele espírito empolgado italiano, não levou muito a sério aquela questão. Mas quando o senhor Fortier, que era um grande amigo dele, fez o convite, ele decidiu ir porque para ver, muito mais em respeito ao senhor Fortier, que era um homem sério e estudioso, e percebeu que por trás daquilo que seria o superficial, havia alguma coisa estranha, diferente, e é isso que ele vai investigar. Então o Espiritismo, ele tem essa proposta da investigação e do estudo. E sobre esse trabalho, então, Allan Kardec, ele se debruçará desde os seus primeiros contatos, por volta de 1854, até a sua desencarnação em 1869, publicando não apenas o Livro dos Espíritos, mas as outras obras que compõem o chamado Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Publicou também alguns opúsculos pequenos, como o Espiritismo em sua expressão mais simples, o Viagem Espírita em 1862, além da Revista Espírita, que ele publicou até a sua desencarnação. Então, um trabalho hercúleo, um trabalho realmente digno de alguém que deu todo o seu esforço, todo o seu carinho, toda a sua inteligência a serviço daquilo que ele entendeu ser, de fato, uma nova revelação aos homens. Em que ele comprometeu a sua saúde, a sua reputação, abreviando, inclusive, a sua própria vida, como Exato. O Espírito de Verdade ele avisou, não é isso? Exato, ele morre de aneurisma, né? Tomba, vamos dizer assim, até com os pacotes de livros nas mãos, e, na verdade, o que ele representa para nós, e é importante registrar isso ao nosso público, é um grande trabalhador a serviço de Jesus, um grande trabalhador a serviço do bem. Alguém que, conforme aqueles que conviveram com ele, era dotado de uma inteligência fina, de uma inteligência rara, de uma capacidade extraordinária de sistematização, mas era alguém profundamente humanitário. Não podia ver alguém chorando, alguém tendo dificuldades financeiras, dentro da maior descrição, dentro do maior estilo, vamos dizer assim, daquela pessoa circunspecta, que procurava estar em paz com a sua consciência. Ele era amado por todos aqueles que o conheceram em função da sua postura fraterna e solidária. Isso aí é importante registrar. O homem Hipólito Leão Denis Arrivaia, que usou o nome Allan Kardec não para se esconder, mas para que não houvesse confusão entre o professor Hipólito Leão Denis Arrivaia, com diversas publicações, e Allan Kardec, que, segundo a revelação do Espírito Zéfiro, teria sido o nome que ele tinha tido em uma outra existência, em uma outra encarnação. Então, separando a sua obra da obra dos Espíritos. Da obra dos Espíritos, perfeitamente. Sandra, que bom. Infelizmente chegamos ao final. Ninguém melhor que você para se dirigir ao nosso público falando mais uma vez sobre o Dia Nacional do Espiritismo. Sua mensagem, por favor. Pois é, foi uma proposta da deputada Gorete Pereira, do Ceará, e foi aprovada tanto no nível da Câmara dos Deputados, como também pelo Senado. E nós temos hoje esse reconhecimento. E todas as casas espíritas estão realizando durante esse mês de abril as suas programações, colocando faixas, participando de eventos, elaborando palestras, enfim. É uma maneira muito simples, mas para que nós possamos manter acesa a chama e o desejo sincero de que possamos estudar. Gostaríamos de sintetizar esse momento contando uma rápida história que o espírito Hilário Silva, pela mediunidade Chico Xavier, aponta. Diz que havia na França, uma região, lá em Paris, uma ponte chamada Ponte Marie, que era chamada Ponte dos Suicidas. Então muitas pessoas iam para lá porque as águas eram muito tumultuadas.
E certa feita um homem foi, ele que tinha perdido a mulher, estava, enfim, fazendo aquelas velhas questões do espírito humano, né? Quem sou, de onde vem, para onde vou, que é a morte, é a separação, enfim. E ele então decide dar cabo da sua vida. Vai até a Ponte Marie e quando ele coloca a mão no alambrado para pular, percebe que ali tem um objeto. E para mostrar que não é só a mulher que é curiosa, né? Mas o homem também, ele procura ver o que é aquilo. E vê que é um livro. Abre e vê na primeira página escrita assim: este livro salvou minha vida, leiam. Ele então, né, decide que vai levar para casa o livro e a partir daí ele então faz as leituras e depois escreveria neste mesmo livro, salvou a minha também. E remete ao codificador Allan Kardec, dizendo que ele continuasse naquele trabalho que ele estava desenvolvendo e trazer à humanidade a esperança, a certeza da imortalidade, a convicção na justiça divina, enfim, que ele pudesse dar continuidade à obra de trazer a revelação espírita. Então, nós registramos, aproveitando a oportunidade, a nossa alegria, a nossa satisfação com toda a família espírita, não apenas do Rio Grande do Norte, mas do Brasil inteiro e, por que não dizer, aqueles países que também estão desenvolvendo nesses momentos, nesse mês de abril, as evocações e as comemorações, dizer a todos que permaneçamos juntos e que a mensagem espírita continue sendo sempre o grande objetivo das nossas vidas, principalmente no nosso processo de autoeducação e de renovação íntima. Aproveitamos para convidar você para o lançamento do livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, primeiro livro da professora Sandra Borba. O lançamento vai acontecer no domingo, às 16h30, na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Contamos com a sua presença. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Após o intervalo, vamos continuar falando sobre o Livro dos Espíritos. Voltamos já. Estamos de volta. Obrigado por continuar conosco. Vamos continuar assistindo agora o tema que desenvolvíamos há pouco com a professora Sandra Borba, o Livro dos Espíritos. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força das coisas, porque torna felizes as criaturas. Esta frase de Allan Kardec no Livro dos Médiuns define com perfeição a doutrina espírita. Afinal, que há de mais consolador do que saber que a morte não existe, que a vida prossegue além da morte e que um dia seremos plenamente felizes. O Espiritismo surgiu no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. No programa especial de hoje, você vai ver uma série de reportagens sobre a elaboração da doutrina, os médiuns que trabalhavam com Allan Kardec, a Sociedade de Paris e a chegada do Espiritismo ao Brasil. Paris, século XIX. Um pedagogo renomado descobre os fenômenos psíquicos. Veja como Allan Kardec codificou o Espiritismo. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muitos cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem,
Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual. Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos. A mediunidade foi o veículo pelo qual Allan Kardec pôde pesquisar os fenômenos espirituais. Na reportagem que você vai ver agora, nós mostramos os médiuns que trabalharam com Kardec e o método usado pelo codificador do Espiritismo. 5 adolescentes francesas foram decisivas para o aparecimento da doutrina espírita. Elas foram os principais médiuns com que Allan Kardec trabalhou quando reuniu as informações dos espíritos superiores. As médiuns eram excelentes, mas Kardec não confiava em tudo o que diziam os espíritos. Ele elaborava perguntas, checava a informação e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão, o bom senso e a universalidade do ensino dos espíritos. As primeiras a trabalhar com Kardec foram as irmãs Julie e Caroline Baudin. Elas obtiveram quase todas as respostas que estão no Livro dos Espíritos. As médiuns usavam uma cesta de bico, que era amarrada de modo firme a um lápis, com a ponta para fora e para baixo. O médium encostava o dedo na cesta e esta se colocava em movimento. Fazia o lápis percorrer o papel, traçando letras e desenhos de acordo com a vontade do espírito. As manifestações por intermédio das cestas eram, na realidade, formas primitivas de psicografia. Logo em seguida se percebeu que elas seriam substituídas pela mão do médium, oferecendo-se apenas o lápis para que o médium escrevesse. Nós devemos destacar também que Allan Kardec recorreu à família Baudin e, nessas condições, ele imprimiu um caráter de seriedade às reuniões que antigamente eram frívolas, né? Não havia assim um objetivo definido para essas reuniões. E nessas oportunidades também ele veio a conhecer a médium Ruth Jafé, que ela, juntamente com a família Baudin, as irmãs Baudin, deixaram uma grande contribuição para a elaboração dos primeiros textos, né, que Allan Kardec aproveitou na elaboração do Livro dos Espíritos. As irmãs Baudin se casaram em 1858 e Kardec passou a trabalhar principalmente com Aline Carlotte e Hermance Dufault. Hermance conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Filha de um rico proprietário de terras em Fontainebleau, logo tornou-se uma das principais médiuns da Sociedade de Paris. Aos 14 anos, Hermance publicou o livro mediúnico A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Seu espírito protetor era São Luís, que lhe ditou mensagens como esta: Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo,
como o humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. A fé aliada à lógica, ao bom senso, à razão. Para estruturar uma proposta com essas características, um espírito nobre, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Conheça agora um pouco mais sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Estudou na Suíça, falava vários idiomas e sua cultura universalista abrangia todos os ramos do conhecimento humano. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o que é o Espiritismo. Desencarnou em março de 1869. Em 1890, seus amigos reuniram textos inéditos e anotações pessoais e publicaram o livro Obras Póstumas. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.